Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Desperta Comigo. Para quem tá chegando aqui agora é a primeira vez, eu sou Fabi Vilela, analista existencial. E o Desperta Comigo é o nosso momento diário de autocuidado, é o nosso momento de voltarmos para dentro, desconectarmos de tudo que tá do lado de fora e irmos para uma reflexão. É o nosso momento de sintonia, de conexão, de reflexão com tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas hoje. Buscando identificar tudo que está nos impedindo de construir a vida extraordinária que a gente tanto deseja. O Desperta Comigo também é o nosso momento de juntos elevarmos as nossas vibrações para nos tornarmos cada vez mais ímãs magnetizadores de tudo que é bom, belo e sagrado. Sejam bem-vindas, queridas do meu coração. Como vocês estão? Como vocês estão no dia de hoje? E aí eu queria fazer uma pergunta para quem tá aqui comigo já e que esteve ontem. Fez sentido tudo aquilo para vocês? Como vocês sentiram? O que vocês acharam da gente conversar um pouco mais profundamente sobre alguns assuntos já determinados por nós, da gente trazer o que é mais importante nesse momento, para que a gente vá mais profundamente naquilo que está acontecendo na nossa vida hoje, na vida de cada um de nós, porque aqui nós somos um grupo, uma tribo. É o convite que vocês aceitam todos os dias para despertar comigo. E despertar não é acordar para mais um dia de rotina, para mais um dia no piloto automático, mas despertar para uma nova consciência, expandir os nossos horizontes, o nosso modo de enxergar as coisas, de ver o mundo, a realidade, para que a gente possa, sim, com a consciência expandida, aprender melhor como lidar com os desafios, com as situações que a vida nos apresenta e ir buscando cada vez mais melhoras, nos tornando seres humanos melhores através das nossas próprias experiências. Porque quando a gente expande a nossa consciência, a gente começa a enxergar cada coisa que acontece na nossa vida não como uma tragédia, não como uma experiência ruim, não como algo que vem para nos prejudicar, para nos castigar, para nos fazer sofrer, mas como algo que traz ali uma sinalização, um sinal do universo que a gente precisa olhar para aquilo, porque sempre tem um aprendizado, tem algo que a gente precisa ver com aquela situação que até então a gente não estava enxergando, tem algo que a gente precisa aprender, tem algo que a gente precisa mudar, tem algum caminho que precisa ser transformado. E a hora que a gente se dá conta disso, a vida fica tão mais leve, tão mais suave, tão mais maravilhosa, porque a gente começa a viver no fluxo do universo, no fluxo do ritmo da mudança e enxergando cada sincronicidade, cada situação que o universo traz justamente para mostrar pra gente qual é o caminho que muitas vezes a gente está perguntando, a gente está orando, está pedindo isso. E quando o universo vem e nos mostra, a gente ignora, a gente não enxerga, a gente não quer enxergar muitas das vezes. E daí a gente perde essas grandes oportunidades de transformar a nossa vida. Que bom que vocês gostaram, que bom que vocês estão bem, que bom que fez sentido. Bom dia com alegria, querida, bom dia. Bom dia, Willy, Wanda, Marluce, Geni. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Bom dia, Renato. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Então, ontem, para quem não tava aqui ontem, a gente mudou um pouquinho, porque o Desperta Comigo é sobre isso. Eu sou sobre isso, a gente tá sempre mudando aqui, o que vem de inspiração, a gente coloca, compartilha. E ontem eu trouxe um pouquinho para vocês, da minha jornada, de como as coisas estavam acontecendo para mim, estão acontecendo, porque a vida não para, né? E não é porque hoje eu tô aqui e trazendo para vocês partes das minhas experiências e compartilhando com vocês que nada mais está acontecendo. Pelo contrário, tá tudo acontecendo o tempo todo. E a gente vai a cada dia vencendo um novo desafio, descobrindo mais de nós e compartilhando, que essa é a ideia. Porque o nosso propósito maior é esse, como seres humanos, como espíritos eternos que somos, é evoluir.
é evoluir, é se tornar cada vez melhor, é sair desse mundo, sair dessa existência melhor do que quando a gente chegou. E compartilhar tudo que a gente aprende de melhor através da nossa evolução. Evolução constante, permanente e compartilhamento. Esse é um dos meus grandes valores também. O aprendizado contínuo, a evolução constante, tá sempre buscando mais e mais para ir me aperfeiçoando, para ir melhorando, para ir adquirindo novos pontos de vista. Isso que é a beleza da vida, a gente poder estar sempre em mutação, nessa metamorfose ambulante que está sempre mudando. Porque cada vez a cada experiência a gente se torna um novo ser humano. A gente adquire mais bagagem, mais maturidade, mais meios de fazer as coisas, mais conhecimento, mais sabedoria. E com isso a gente vai mudando o tempo todo, mudando de opinião, mudando o nosso propósito, entendendo melhor para que a gente está aqui, quem somos nós. E isso é grandioso. Gratidão, meninas. É bom mudar um pouquinho, né? Eu tava muito tempo com a mesma cara e daí eu já tava enjoando de olhar no espelho. Eu falei, vamos dar uma mudada, vamos dar uma iluminada e vamos mudar um pouquinho. E é isso. A gente precisa também dedicar alguma parte do nosso tempo para se cuidar, para fazer aquilo que nos faz sentir melhor, né? Um pouquinho de autocuidado. Não faz mal a ninguém, pelo contrário, é necessário, a gente precisa. Então vamos lá. Ontem eu trouxe um pouco para vocês dessa parte da minha vida que é a parte, assim, digamos, um dos últimos aprendizados. Dos últimos não, né? Porque quando a gente fala último, parece que não vai ter mais. Não, um dos mais recentes aprendizados. Tudo que me trouxe de experiência, essa fase que eu chamei por muito tempo de transição de carreira. Que dentro do meu coração, que fez mais sentido e é o que eu trago pra mim agora e compartilhei ontem com vocês, pra gente trazer como ressignificação de carreira. A gente não precisa necessariamente transitar, sair de um lugar e ir pro outro, porque nem sempre é assim que a gente vai resolver as nossas questões. Muitas vezes o que a gente precisa é flutuar, é se permitir flutuar entre tudo aquilo que faz parte da nossa vida, que faz algum sentido para nós. A gente vai flutuando e a gente vai para um lugar, melhora um pouco mais, adquire mais conhecimentos, volta para o outro para compartilhar aquilo e depois vai para o outro novamente, aquilo que o universo pede. Porque às vezes a gente acredita que para mudar o que a gente está sentindo, as experiências negativas que a gente está vivendo, a gente precisa mudar tudo. E nem sempre é sobre mudar tudo. Porque tem alguns momentos da vida que estão tão desafiadores que a gente simplesmente quer encerrar todos os ciclos. Eu já passei por isso, gente. A gente acha que mudando de casa, mudando de emprego, mudando de marido, mudando de cidade, mudando de tudo, que a gente vai resolver todos os nossos problemas. Só que a gente esquece que a gente vai carregar para onde for. Se eu mudar de casa, sou eu que vou para a próxima casa comigo. Se eu mudar de cidade, tô muito infeliz aqui, vou pra praia, vou pro campo, não quero mais cidade grande. Só que eu esqueço que se eu tô infeliz aqui, eu estou infeliz. E se eu for pro campo ou pra praia, sem antes olhar pra minha infelicidade, pro que tá causando essa infelicidade, eu vou me levar comigo. Então eu vou continuar infeliz aonde eu for. E muitas vezes, eu não tô legal nesse trabalho, esse trabalho tá me fazendo mal, eu não tô feliz aqui, eu tenho problema com os meus colegas, eu tenho problema com o meu chefe, vou mudar de trabalho. Só que se eu não voltar pra dentro de mim, entender o porquê que eu tô tendo os problemas com os meus colegas, o que as situações desafiadoras no trabalho têm pra me dizer, eu vou pra um outro trabalho, mas eu vou me carregar comigo. E daí em pouco tempo eu vou ver as mesmas situações acontecendo num trabalho diferente. E assim é com os relacionamentos. Se a gente não entender dentro de nós o que está acontecendo, para aquele padrão de relacionamento estar se repetindo na nossa vida, para a gente arrumar sempre o mesmo tipo de pessoa, atrair o mesmo tipo de pessoa, ou ter o mesmo tipo de relacionamento, de convivência, seja com familiares, com amigos, com relacionamentos afetivos, se a gente não entender o porquê que aqueles padrões se repetem na nossa vida, o que acontece? A gente muda, a gente põe um fim em tudo e começa tudo de novo. Só que a gente está se levando. Não tem como a gente se livrar de nós. E para onde a gente for, a gente vai se levar.
Então, como eu disse, nem sempre é sobre mudar tudo. Tudo bem, às vezes para você a solução vai ser sim transitar de carreira, mudar de carreira, divorciar, ir para um novo relacionamento num futuro próximo, mudar de casa, ir para uma nova casa, mudar de cidade, ok. Mudar completamente a sua vida, dar uma reviravolta, um 360, ok. Pode ser que isso seja para você. Eu já fiz isso. E daí eu vou contar uma coisa para vocês. Que nem sempre é sobre mudar tudo. Mas a maior parte das vezes é sobre a gente se entender melhor. É sobre a gente se conhecer melhor. Porque, como eu disse, a gente se leva para onde a gente for. A gente está grudado na gente, a gente tem que se aguentar. E se já que a gente tem que se aguentar e tem que se levar para onde for, por que a gente não vai olhar um pouquinho para nós? E daí vem um pouquinho dessa minha história, da minha jornada, que daí eu vou lá para trás agora. Ontem eu trouxe um aprendizado bem recente dessa transição de carreira, mas que faz parte. Porque se eu for olhar a minha vida como um todo, a minha jornada tem sido várias etapas de um aprendizado muito importante. É um único aprendizado, na grande verdade, mas que traz diferentes insights em diferentes áreas da minha vida. E para quem me conhece aqui há mais tempo, para quem já conhece a Fabi, ok, para quem não conhece, a minha vida adulta, ela começou muito cedo. Eu me casei com 18 anos, já mãe. Então, enquanto as minhas amigas estavam lá na escola, ainda no colégio, no ensino médio, saindo todo dia, namorando e bagunçando, eu logo cedo já era mãe e entrei para um relacionamento sério, um casamento. E a minha rotina já era cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido, trabalhar, lavar, passar, cozinhar, organizar a rotina da família, estar em família. Então, com 18 anos, eu já comecei a viver uma vida de uma mulher já adulta. E fui levando. E com 18 anos, antes disso acontecer, eu tinha muitos sonhos. E eu nunca deixei de lado os meus principais sonhos, aquilo que eu tinha pra mim, porque é um valor meu. Como eu disse no começo da live, aprendizado constante, evolução contínua, é um valor meu, tá nos meus pilares. Eu quero estar sempre aprendendo mais, isso faz parte de mim. Então, mesmo tendo casado e tendo um filho com 18 anos, eu terminei o ensino médio e eu prestei vestibular e fui fazer a minha faculdade. Eu não parei a minha vida, não. Pra mim, parar, pra me dedicar só àquilo, jamais. Então, fui para a faculdade de Direito, porque o meu sonho era ser policial federal. Meu sonho nunca foi ser advogada. Eu queria ser policial federal. Eu tinha tenho um tio que é aposentado já, policial federal, delegado de polícia. Eu admirava demais essa pessoa, esse tio. E eu queria ser como ele. Eu vivia muito ali no ambiente da Polícia Federal e amava aquilo. Todas as rotinas, o que significava aquilo, eu estudava sobre as funções. Então, eu fui fazer a faculdade de Direito para isso. Fiz 5 anos de faculdade ali, cuidando de filho pequeno, cuidando da casa, do marido. Era uma rotina que eu saía de casa às 6 horas da manhã para deixar filho na escola, ia para academia, depois ia para o trabalho, do trabalho eu ia para a faculdade, saía da faculdade às 11 horas da noite, chegava em casa 00:30. Muitas vezes ainda ia lavar roupa, ia preparar as coisas para o café da manhã, deixar roupa do dia seguinte arrumada, uniforme, mesa, casa ajeitada. Então essa foi a minha vida desde muito cedo. E quando a gente já entra numa vida assim que requer muito da nossa energia desde muito cedo, o que acontece? A gente vai vivendo. Eu tinha uma rotina, eu adoro rotina, né? Eu adoro rotina no sentido de organização, de estrutura, de saber o que eu tenho que fazer, de deixar tudo ajeitado. Aqui em casa a gente não vai dormir sem antes estar a mesa do café da manhã já colocada. Então a casa está organizada, tá tudo separadinho. A minha roupa que eu vou colocar de manhã para sair tá arrumada, o uniforme do filho, a mesa do café da manhã. Já é uma rotina. Eu gosto dessa organização. Isso me dá paz, isso me dá liberdade, me dá tranquilidade, me dá mais aproveitamento do meu tempo. Então essa sou eu aqui. E daí o que acontecia? 5 anos de faculdade, terminou a faculdade.
eu comecei a estudar para concurso, porque era isso que eu queria. Eu queria passar no concurso da Polícia Federal. Comecei a estudar para concurso. E daí o que aconteceu nesse meio tempo? No meio da faculdade, eu ainda parei 2 anos da faculdade porque eu fui morar na Austrália. Meu marido, na época, teve uma proposta de trabalho e estudo na Austrália. Ele ficou alguns meses, ele foi antes, não conseguimos ficar longe, eu fui pra lá. Tranquei a faculdade, peguei o filho e fui pra lá. E ficamos morando 1 ano e meio na Austrália. E isso fez com que eu ficasse 2 anos longe da faculdade, trabalhando, estudando lá. E depois voltamos. Bom dia, meu amor! E o que aconteceu ao longo desse tempo de casada? Depois fiquei estudando um tempão para concurso, prestei o concurso, não deu certo, foi uma prova, depois demorou mais 8 anos para ter a próxima prova. E nisso a vida foi acontecendo. Daí foi quando eu tenho que advogar, eu preciso trabalhar, continuar trabalhando, exercer minha profissão, e eu ia pegando as causas, advogando. Comecei a fazer especialização em direito desportivo, fui para o mundo dos esportes, firmei uma sociedade com uma pessoa que era da área dos esportes, então fiz mais outra especialização no direito desportivo e passei 8 anos atuando só com direito desportivo e fazendo outras causas. Mas o que aconteceu ao longo desses anos? Eu fiquei 18 anos casada, gente, e nesses 18 anos, desde os meus 18, depois de passar mais de 18 anos casada, eu tinha praticamente mais tempo de vida casada do que solteira. Metade da minha vida eu estava casada. Então a Fabi, ela se reconhecia ali naquela vida de mãe, esposa, dona de casa, advogada, estudante. E nisso a vida foi passando, mas eu sempre, desde muito nova, eu sentia que tinha alguma coisa dentro de mim que não estava sendo colocada para o mundo. Isso desde muito nova, desde muito nova. E ao longo da minha vida, o que eu fui fazendo? Além de ir buscando dentro da minha carreira aquilo que fazia sentido para mim, além de não parar de estudar nunca, eu fui buscando também dentro de algumas religiões as respostas. Porque era uma espécie de vazio, era um buraquinho que tinha aqui, mas que foi crescendo. E um buraquinho que parecia que faltava uma pecinha. Imagina que a vida é um quebra-cabeças. E naquele momento eu tinha ali o meu quebra-cabeças da vida semi-montado na minha frente. Eu tinha as pecinhas da minha família montada, do meu filho, do meu trabalho, dos estudos, mas faltava várias peças ali. E eu não encontrava aquelas peças, e aquilo ia ampliando essa angústia, essa agonia, que começou pequenininha. Eu não sei se aqui alguém de vocês já passou por isso ou passa por isso. É um buraquinho que parece que é pequenininho assim. Ele começa, ele fica incomodando. Você faz as coisas, mas parece que ainda falta alguma coisa. Você vive bons momentos e parece que falta algo ainda. E eu me perguntava o que é. E eu não tinha resposta. E isso me deixava mais agoniada e aumentava a minha angústia. Aumentava o buraquinho. Eu brinco que esse buraquinho era o vazio existencial, a dor do vazio. E é um buraquinho que, se a gente não olha pra ele e a gente continua buscando fora, a gente vai alimentando. E daí ele vai virando um buracão, até virar um rombo. E era muito engraçado, porque o que eu sentia comigo e que eu compartilhava com as pessoas que estavam ali mais próximas de mim, era que parecia que Deus falava pra mim assim: Fabi, mas é só isso? Eu não te botei no mundo pra fazer só isso, né? Casar, trabalhar, pagar conta, fazer um churrasquinho de vez em quando, viajar de vez em quando e viver essa rotina como advogada. Eu trabalhava como relações públicas na época, na empresa do meu pai, e advogada. Falava assim, falta alguma coisa. Sabe quando você sente que você pode mais, que você é mais daquilo que tá faltando? E daí parecia que ficava aquela minhoquinha na minha cabeça falando isso. E eu ia buscando fora. Eu falava, meu Deus, e as pessoas às vezes falavam, né, conversando com meu marido, quando eu compartilhava isso, ele falava, mas o que você gosta de fazer, o que você é apaixonada por fazer, o que você pode fazer de diferente? E eu não tinha resposta. Eu falava, eu não sei o que eu gosto.
eu não sei o que eu quero, e aquilo aumentava a angústia. Eu falava, como assim? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero. Como que eu acho isso? E eu ficava buscando fora, buscando fora. Eu fui, como eu disse, eu fui para algumas religiões. Eu era de base católica, família católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, ia na igreja, ia na missa. Depois eu fui buscando, através de leitura, conhecer outras coisas. E conforme eu conhecia, algumas coisas faziam sentido e outras não. Daí eu me conectei com o espiritismo. Nisso eu frequentava o centro, daí fiz a escola de doutrina espírita, estudei 8 anos, me formei, trabalhava como voluntária, mas isso a vida foi passando. E mesmo assim, aquele vazio continuava. Até que chegou um momento que aquilo virou uma crise. Que eu falei, o buraquinho do vazio vira um rombo. E aquilo virou uma crise existencial. E nessa crise existencial foi o momento, aquele ápice, quando eu tava quase lá embaixo, assim, que eu falei, não, eu quero mudar tudo. Não faz mais sentido. Quem é a Fabi hoje? Cadê aquela Fabi, adolescente, que queria ser delegada federal, que queria fazer isso, acontecer aquilo, viajar pra... Cadê? Aquela Fabi que queria ser professora de história, que queria estudar história, filosofia. E daí o que aconteceu? Como eu não olhei pra mim e deixei aquele buraco ir crescendo, deu uma crise. E nessa crise o que eu fiz? Aquilo que eu falei pra vocês aqui no começo. Eu quis mudar tudo, eu dei uma reviravolta. Eu terminei um casamento de 18 anos. Eu dei uma pausa, terminei, rompi uma sociedade de 8 anos. Eu parei tudo que eu tava fazendo. Tudo aquilo que era a minha vida há mais de 18 anos, eu já estava com os meus 30 e muitos, eu resolvi dar uma reviravolta. E rompi com tudo. Foi tipo um fechamento de ciclo. Não quero mais nada disso. E daí o que eu fiz? A hora que eu rompi com tudo, ao invés de eu ir para dentro de mim, entrar para um processo de autoconhecimento, entender os meus porquês, entender o porquê daquele vazio, entender por onde eu tinha que ir, qual era o meu propósito, qual era a minha missão, entender quais eram os meus reais valores, quais eram os meus talentos, dons e habilidades, o que eu estava aqui para colocar para o mundo, o que aquela vozinha de Deus dentro de mim falando, Fabi, você pode mais, você deve mais, não é isso. Você não está aqui para fazer só isso, tem algo a mais aí. Aquele incômodo, eu não fui buscar o que aquilo estava querendo me dizer. Quando eu rompi com tudo, eu queria resgatar aquela Fabi adolescente, com os sonhos dela adolescentes. Só que eu não era mais a Fabi adolescente. Eu já tinha, não sei, 36, 37 anos. Eu não era mais aquela Fabi. E eu não dei conta disso. Então, ao romper com tudo e voltar para resgatar aquela Fabi, eu simplesmente continuei. E eu brinco que eu recomecei. Só que se a gente recomeça, um recomeço é fazer um novo começo de tudo aquilo que a gente já fez antes e que não estava dando certo. E foi exatamente isso que eu fiz, gente. A gente vai continuar a minha história amanhã. É isso, aqui tá igual série agora. Tá igual série. Eu dou o gostinho, conto um capítulo, daí a gente continua no dia seguinte. Porque a história é longa, não dá pra gente falar sobre tudo o tempo todo. Mas eu quero, em cada pedaço da minha história, compartilhar com vocês um grande aprendizado que eu tive. Qual foi o grande insight, o grande aprendizado daquela fase? Então, quando ontem eu trouxe toda essa fase essa pressão de transição de carreira que eu vivi nos últimos 2 anos e o que aquilo trouxe de aprendizado pra mim, que foi agir com mais leveza, respeitar o meu processo e entender que nem sempre é sobre transitar, é sobre negar aquilo que você já foi até então, mas sobre agregar, sobre acrescentar e sobre flutuar, sobre fazer as coisas serem mais leves, porque às vezes a sua missão naquele lugar ainda não terminou e tudo tem o tempo certo de acontecer e a gente respeitar o nosso processo sem tanta autocobrança. E isso trouxe leveza pra mim. E fez com que a minha caminhada do final do ano pra cá fosse muito mais leve. Da mesma forma, tudo que eu contei pra vocês na live de hoje, sobre essa parte lá atrás da minha vida, sobre o vazio que era pequenininho e foi crescendo, crescendo.
até que eu dei um grito de liberdade e rompi com tudo aquilo, porque eu achava que romper com tudo que era a minha vida naquele momento que estava me trazendo infelicidade, porque chegou a um ponto que eu comecei a entrar em depressão. E eu brincava que eu ia pro banheiro chorar, e virou uma piada na família. Era uma piada, era uma brincadeira. A gente tava em churrasco, às vezes eu brincava, às vezes alguém falava alguma coisa, eu falava assim, calma aí que eu vou ali pro banheiro chorar. E virou até um bordão na família. Mas na grande verdade era aquilo que acontecia. Porque às vezes eu chegava à noite do trabalho, eu ia tomar banho e eu ficava chorando no banheiro. Porque tinha algo ali que eu não sabia o que era de mim. Porque quando as pessoas perguntavam o que eu gostava de fazer, o que eu idealizava para o meu futuro, eu não tinha resposta. Porque quando eu ouvia aquela vozinha dizendo, você pode mais, você tem que fazer mais, não é para isso que você nasceu, não é para isso que eu te coloquei no mundo, aquilo me incomodava e eu não tinha resposta. E eu não sabia como buscar aquilo. Eu não fazia a menor ideia de como buscar aquilo. Onde eu acho essa resposta? E eu ficava buscando fora. Daí eu trabalhava mais, porque eu achava que se eu ganhasse mais dinheiro e trabalhasse mais e proporcionasse mais momentos incríveis para mim, aquilo ia passar. Então eu trabalhava mais e mais, eu não tinha mais horário pra nada, eu tava trabalhando muito, estudando muito. Tava dando conta de toda a família, tava carregando todo mundo nas costas. Tinha toda essa responsabilidade. Já tinha um outro filho, eu tive um outro filho, eu já tinha 2 filhos. E tinha toda a responsabilidade com os filhos, com a casa, com o marido, com boa parte da família, porque eu sempre fui aquela que todo mundo buscava pra uma conversa, pra uma orientação. E daí o que acontece? Tava sobrecarregada e tava infeliz. Não sentia que eu tava no fluxo, que eu tava no meu caminho. Eu já não sabia mais quem eu era e eu tava resgatando uma Fabi adolescente. E daí aquilo começou a me fazer entrar num estágio de depressão. E eu chorava quase todo dia. Eu terminava a academia de manhã, ia pro vestiário, tomava banho chorando. Eu falava, não pode ser. Eu engordei. Não muito, tá, gente? Mas eu engordei. Então eu tava tudo errado. Tudo errado. E eu achei que pra consertar eu tinha que fazer o quê? Romper com tudo aquilo. Não, é o meu casamento que tá péssimo, é a minha sociedade profissional que tá péssima, é a vida que eu escolhi que tá péssima, eu não quero mais nada disso. Tchau. E de uma hora pra outra, eu simplesmente tomei a decisão, porque eu sou daquelas também, tá? Quando eu tomo uma decisão que eu tenho pra mim, que é aquilo que eu tenho que fazer, eu faço. Eu não fico enrolando, eu não consigo lidar com enrolação, porque se aquilo tá me fazendo mal, eu quero me livrar o quanto antes, né? Mais ou menos, e não é bem assim também não, porque depois vocês vão conhecer aí mais da minha vida aí nos próximos capítulos, e teve situações que estavam me fazendo muito mal e eu segurei muito tempo achando que era minha responsabilidade mudar o outro. Quem nunca, né? Quem nunca aqui? Então, mas para trazer aqui, para encerrar essa fase lá de trás, que fez com que eu desse uma reviravolta, rompesse com todos os ciclos e recomeçasse. Qual foi o grande aprendizado? E amanhã eu vou trazer o que foi esse meu recomeço. O que eu vivi nesse recomeço. E por que eu entendo hoje que recomeçar é começar de novo. Sem fazer ajustes, sem fazer mudanças e trazer o começo daquilo que já foi de novo para sua vida. Porque foi isso que eu vivi. Porque ao invés de ir buscar para dentro, de dar uma pausa para mim, mergulhar em mim, entender quem eu era naquele momento, com 37 anos, não. Eu fui resgatar uma Fabi que não existia mais. E fui tentar trazê-la de volta para minha vida de novo, uma Fabi com sonhos de adolescente. E comecei a buscar tudo aquilo que me movia, né? E nesse recomeço, o que aconteceu? Eu conto amanhã. Eu conto amanhã, mas moral da história. Qual foi o grande aprendizado? Que se a gente rompe com um ciclo que não faz mais sentido pra nós, tudo bem, porque eu disse, às vezes não é sobre romper o ciclo, é sobre mudar algumas coisas, é sobre fazer alguns ajustes. E às vezes vai ser sobre romper o ciclo mesmo. Romper, acabar, cortar, divorciar energeticamente de tudo aquilo e fisicamente. Mas a gente precisa ter consciência para isso. A gente precisa entrar num processo de se conhecer primeiro, de mergulhar para dentro, de parar de buscar fora.
Porque fora não estão as respostas que a gente precisa. Enquanto a gente buscar fora, a gente vai continuar repetindo os padrões. A gente vai continuar sem aprender o que é verdadeiro para nós, sem entender quem a gente é e qual é o nosso lugar. E quando a gente não entende quem a gente é e qual é o nosso lugar, ou seja, a nossa identidade e o pertencimento, não adianta a gente romper ciclo, porque como eu disse lá no começo, a gente vai entrar em novos ciclos e as coisas vão se repetir, os movimentos vão se repetir, o mesmo tipo de pessoa vai se repetir, o mesmo tipo de desafio vai se repetir. Por quê? Porque não teve aprendizado. E foi isso, é isso que eu vou trazer para vocês amanhã, porque foi isso que aconteceu. Ao invés de voltar para mim, eu continuei buscando fora e eu comecei a repetir todos os padrões daquilo que eu tinha acabado de romper. Tudo aquilo que eu rompi, eu comecei a repetir e trazer de volta para minha vida. Só que do quê? De uma forma ainda mais forte, ainda mais... Que palavra que eu posso usar, gente? Vamos ver, aquele ciclo que eu rompi é porque ele estava me trazendo dor e sofrimento, porque nada estava mais fazendo sentido para mim. E eu tava em dor, eu tava começando um processo depressivo, eu não sabia quem eu era, o que eu queria, aquilo tava me angustiando. Daí eu rompi todo o ciclo, fui resgatar a Fabi adolescente que não existia mais, ao invés de mergulhar em mim, e comecei a recriar tudo de novo. Uma nova sociedade, um novo relacionamento, toda uma nova experiência de vida, só que veio de uma forma que com o tempo trouxe ainda mais dor e sofrimento pra mim. Por quê? Porque foi como se o universo dissesse, olha, eu tô um tempão te falando que você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. Daí você muda tudo que tá fora e não mudou você? Então peraí, você tá começando tudo de novo? É sério isso, Fabi? É sério que mesmo depois de começar a sofrer e entender que você precisava mudar, ao invés de mudar por dentro, você mudou tudo fora e tá começando tudo de novo? Só mudando os personagens, mas nas mesmas situações? Então, peraí que a gente vai ter que agora te dar um chacoalhão mais forte para você entender. Então, o grande aprendizado é, não adianta a gente mudar nada fora se a gente não mudar dentro. Não adianta a gente ficar buscando respostas fora, porque a resposta tá dentro. Não adianta a gente romper os ciclos, finalizar, chacoalhar a nossa vida, dar um 360 fora. A gente precisa desse 360, a gente precisa desse mergulho, dessa mudança, dessa transformação, desse acesso dentro. Em primeiro lugar, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente quer, quais os nossos valores, quais os nossos desejos, qual a nossa missão. A gente precisa estar conectado com a gente, para daí o que vem de fora, o que a vida vai nos trazer, fazer sentido. Porque enquanto a gente não buscar isso e continuar só buscando fora, a gente vai continuar repetindo padrões e a gente vai continuar entrando em ciclos de dor e sofrimento. E o que aconteceu foi isso, que é a história que eu vou contar pra vocês amanhã. O porquê veio esse ciclo de... O porquê não, que vocês já entenderam, né? Com a moral, com o meu aprendizado, mostrou o porquê que vem um ciclo de maior dor e sofrimento. Porque a gente não se permite ficar um tempo só com a gente. A gente vai no fluxo, vai reproduzindo a mesma vida, os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos, os mesmos tipos de convivência com as pessoas, tudo igual. Então o grande aprendizado é, não adianta a gente mudar tudo fora se a gente não olhar pra dentro. Porque os padrões vão se repetir, os ciclos vão se repetir, porque a gente não pegou o aprendizado da coisa, e o que a gente vai fazer é se submeter a ainda mais dor e sofrimento. Bom dia Sérgio querido, bom dia a todo mundo que tá chegando, bom dia Camila, seja bem-vinda. Então é isso, a gente tá aqui essa semana tô compartilhando aqui um pouquinho da minha história, os aprendizados que eu tive durante a minha história, para que vocês possam ir entendendo os meus porquês, o porquê, quem era a Fabi antes, quem é a Fabi hoje, quais os porquês de eu estar aqui diariamente com vocês, né? O porquê que isso me faz tão bem, o porquê que a gente está despertando todos os dias aqui, que isso faz parte do meu lugar de poder, faz parte da minha missão de vida e como eu cheguei até aqui. Compartilhando, porque às vezes você está nesse momento em busca do que faz sentido para você, do que você está no mundo para fazer. Às vezes você está em busca de quem você é hoje, porque você já não se reconhece mais como aquela pessoa que você era até bem pouco tempo. E de repente também
Tá vindo um aperto aqui no peito te chamando para algo diferente. E eu não quero que você, assim como eu, passe um tempão buscando isso e deixando que esse buraco se abrisse, se desenvolva cada vez mais, fique enorme. E te sufoque, e te traga por uma crise existencial que de repente você vai jogar tudo pro alto. E uma coisa a gente tem que entender, que é até um memezinho, mas é muito verdade. Quando a gente joga tudo pro alto, a gente vai ter que arrumar a bagunça depois. A gente que vai ter que sair catando tudo que a gente jogou pro alto, os pedaços, muitas vezes os pedaços de nós mesmos. E se a gente não sabe o caminho que tem que fazer, a gente vai trazer para nossa vida cada vez mais dor e sofrimento. Porque a dor e sofrimento na nossa vida é um mecanismo pedagógico do universo. É o jeito que o universo usa para mostrar pra gente que não é por aí, que está errado, que não é esse caminho, que não é essa escolha, que não é esse trabalho, que não é essa relação. Se tá trazendo dor e sofrimento, olha quais as áreas da sua vida que estão te trazendo dor e sofrimento hoje. É para você olhar para aquilo, é um jeito do universo falar, olha. Ele te cutuca para você olhar, para tudo e cuida disso primeiro. Porque se você não cuidar disso, a ferida vai ficar cada vez maior. O buraco do vazio vai ficar cada vez maior. A angústia vai ficar cada vez maior. E você pode ir para esse caminho que eu percorri. De entrar em ciclo de depressão. De repetir os padrões e cada vez te trazendo mais dor. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês aqui. Uma segunda historinha com um outro aprendizado, que é um aprendizado que eu trago pra minha vida o tempo todo e que eu compartilho com as pessoas o tempo todo e que eu precisava trazer isso pra vocês, pra gente entender que a gente vai pra um próximo nível daqui pra frente aqui. Porque a gente vai falar sobre esses desafios e sobre esses aprendizados. Para que a gente possa colocar mais em prática tudo isso que a gente fala, que a gente reflete aqui. Sabe? Trazendo para a nossa vida o que cada um de nós está enfrentando agora. Para que a gente possa se entender melhor e aplicar para realmente transformar a nossa vida. Não ficar só imaginando, só pensando, só sonhando, mas realmente transformar, porque esse poder está em nós. Esse poder está em nós. Então eu convido, já deixo o convite aqui para vocês. Se vocês querem saber como foi o recomeço, vocês têm que estar aqui amanhã. Porque amanhã vai ser o 3º episódio da série A Vida de Fabi. Tá joia, gente? Combinado? Então hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês esse compartilhamento dos meus aprendizados, dos meus insights, do que eu vivi e do que eu aprendi. Porque eu sei que muitos aqui podem estar vivendo algo parecido ou já terem vivido. Então traz pra mim depois, manda mensagem, manda direct, comenta na live. Traz pra mim o que você tá passando de desafio agora, ou o que você já passou, ou Fabi, tamo junto, já senti isso aí. Já vivi isso aí, e entendo como você, aprendi igual você, na dor, no sofrimento. Ô Fabi, tô em dor e sofrimento, me ajuda aqui. O que eu faço agora? E vamos compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente evolui junto, a gente cresce junto, a gente aprende junto. E é esse o objetivo aqui, afinal é desperta comigo. Não é o despertar da Fabi ou o despertar de vocês, o despertar da Camila, o despertar da Ângela, o despertar da Wanda. Não, é o despertar de todos nós juntos, de mão dada. Vamos compartilhar as nossas histórias, porque uma história tem a ver com a outra, sempre tem, ninguém se conecta por acaso. E a gente tá aqui nesse momento junto é porque tem muito mais em comum do que a gente imagina. Então é isso, vamos ficando por aqui. Hoje, tá bom, né? Já falei demais aí na orelha de vocês. E amanhã a gente continua essa história, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre o recomeço. Gente, ó, um beijo enorme no coração de vocês. Gratidão pela companhia, pelo carinho, gratidão pelos elogios. Até amanhã, espero você, hein? Ó, façam um dia extraordinário. Gratidão, até amanhã.